noite. O presidente Jair Bolsonaro e uma comitiva do governo participaram da inauguração de uma alça da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Bolsonaro também esteve em um evento religioso na enseada de Botafogo, na zona sul da cidade. Acompanhado do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do senador Flávio Bolsonaro, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do juiz federal Marcelo Bretas, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a alça de ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha. O novo acesso vai ajudar a desafogar o trânsito na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. De acordo com a concessionária Ecoponte, responsável pela obra, 15 mil veículos devem passar pelo viaduto diariamente. O que nós queremos fazer, estamos fazendo no nosso governo e temos o entendimento de grande parte do parlamento brasileiro. Indicar pessoas técnicas, comprometidas realmente com a coisa pública e com o desenvolvimento do seu país. Após a inauguração, Bolsonaro falou sobre a homenagem que o filho mais velho e senador Flávio fez em 2005 ao ex-capitão da Polícia Militar, Adriano da Nóbrega. Ele foi morto em uma operação da PM na Bahia no último domingo, no município de Esplanada. Adriano é suspeito de envolvimento com a milícia no Rio de Janeiro. Quem matou o capitão Adriano foi a PM da Bahia. Mais ainda, medalha de 2005. Ele foi condenado em primeira instância e absolvido em segunda. Não tem nenhuma sentença trantada e julgada condenando o capitão Adriano por nada, sem querer defendê-lo. Desconheço a vida pregressa dele. Naquele ano, ele é um herói da Polícia Militar. Questionado sobre a reforma da biblioteca do Palácio do Planalto para a criação de uma sala que vai abrigar a equipe do programa Pátria Voluntária, coordenado por Michele Bolsonaro, o presidente afirmou que, apesar da redução do espaço, nenhum livro será retirado de lá. E ela merece, não ganha nada com isso, ela merece uma sala para continuar bem trabalhando, uma obra que ela fazia antes de eu ser presidente da República. O último compromisso oficial do presidente do Rio de Janeiro foi aqui na enseada de Botafogo, aos pés do Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade. Em um discurso para cerca de 100 mil fiéis, Bolsonaro falou do crescimento do país. O Brasil está mudando. Mais do que os números da economia, está mudando porque tem um governo que respeita a família, deve lealdade ao seu povo e acredita em Deus. Na última parte da agenda, Bolsonaro participou de uma oração ao lado de R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. Bom, e logo depois dessa fala do presidente, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, reagiu dizendo o seguinte, que a determinação do Estado é cumprir ordens judiciais e prender criminosos com vida. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre esse assunto e aí subiu o tom. Por meio de nota, disse que o governador mantém laços de amizade com bandidos condenados, como o ex-presidente Lula. Ele afirmou ainda que a polícia baiana procurou a execução sumária de Adriano e comparou o caso ao assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Bolsonaro ainda cobra a elucidação desses crimes e dos responsáveis pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O presidente ainda cobrou os nomes dos mandantes da tentativa de homicídio contra ele. 42 mil postos de saúde em todo o país abriram hoje para o dia D de vacinação contra o sarampo. A doença é altamente contagiosa e pode levar à morte. Os especialistas alertam que uma única pessoa pode infectar outras 18. Neste posto de vacinação em Belo Horizonte, o dia D contra o sarampo começou em ritmo de carnaval. O Bloco Caricato Bacharéis do Samba e a Corte Real da Folia na cidade reforçaram a importância da imunização. Além de ser rainha do carnaval, também sou enfermeira, então faz parte do meu trabalho conscientizar a todos. Aqui em Belo Horizonte, 152 postos de saúde funcionaram hoje. Nesta etapa da campanha, a convocação é para vacinar crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 5 a 19 anos. As grandes aglomerações do carnaval aumentam a preocupação nesta época do ano. O sarampo é uma doença
doença de transmissão respiratória, de alta transmissão, e se as pessoas não estiverem adequadamente vacinadas, pode haver transmissão. Luísa, de 8 anos, veio com a avó e trouxe o cartão de vacina. É muito importante para a saúde e para a nossa sobrevivência. O Brasil ainda está com transmissão ativa do sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 18 mil casos da doença e 15 mortes, a maioria em São Paulo. Um bebê de 8 meses do Rio de Janeiro, que não tinha tomado a vacina, é a primeira morte deste ano. Hoje, Gustavo aproveitou o dia D para levar o filho de 8 anos para vacinar. É nossa obrigação fazer isso por eles. Muito importante mantê-los protegidos. A vacinação contra o sarampo vai até o dia 13 de março. Até lá, o governo federal espera vacinar mais de 3 milhões de pessoas. Doeu? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas é importante tomar vacina? É. Às vezes as pessoas faltam um pouquinho de cultura, falta um pouquinho de informação, mas precisa vacinar sim. Quem nunca teve um voo atrasado? Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil as chances são menores, sabia? Um ranking internacional colocou 9 aeroportos brasileiros na lista dos mais pontuais do planeta. A família do Marcos curtiu as férias nos Estados Unidos, mas ao retornar para o Brasil, o voo que saiu de Orlando atrasou e eles perderam a conexão. Eu tenho agora uma passagem agora à tarde, 5 horas, né, que eu vou para Brasília. De Brasília vou para Aracaju, só vou chegar lá meia-noite em Aracaju. Então, você vê que atrapalha tudo, né? Tem as programações, né? Tem os colégios dos meninos, já as aulas dos meninos, né? Uma pesquisa baseada no número de passageiros e na quantidade de voos realizados classificou os aeroportos mais pontuais de todo o mundo em 5 categorias. E o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que é o maior do Brasil e o segundo mais movimentado da América Latina, está nessa lista. Olha, os últimos voos que eu tenho feito aqui para Guarulhos e saído daqui, ele tem sido bem pontual. A pesquisa avaliou 20 aeroportos que estão na mesma categoria. O Aeroporto Internacional de Guarulhos se destacou no último ano, principalmente por causa dos investimentos em infraestrutura e tecnologia, que ajudaram o aeroporto a subir 6 posições no ranking. Em 2018, o aeroporto ocupava a 10ª posição na categoria Mega, que avalia aeroportos com mais de 30 milhões de passageiros ao ano. Já no relatório divulgado no começo deste ano, Guarulhos chegou ao 4º lugar em pontualidade, ficando atrás apenas dos aeroportos de Istambul, na Turquia, e dos norte-americanos de Minneapolis e Detroit. Nesses últimos tempos, o aeroporto, juntamente com o DSEA, que é o órgão de tráfego aéreo do Comando Aeronáutica, estabeleceu um projeto chamado Agiligru, de forma que você pudesse começar a permitir aproximações simultâneas de aeronaves. Ele está faseado, a gente ainda não conseguiu chegar no topo. Com isso, a gente consegue maximizar o número de operações de aeronaves no sistema de pistas que nós temos, são 2 pistas. Já na categoria aeroportos médios, com até 10 milhões de passageiros ao ano, o destaque ficou para os terminais de Recife, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Belo Horizonte, e o aeroporto Santos Dumont, também no Rio de Janeiro. A pesquisa elaborada pela Consultoria de Aviação Internacional, OAD, avaliou 57 milhões e 700 mil voos em aeroportos que embarcam a partir de 2,5 milhões de passageiros por ano. Bom, gente, só em São Paulo, mais de 200 blocos estão nas ruas nesse final de semana. O carnaval é época de diversão, só que também tem que lembrar dos cuidados para evitar doenças sexualmente transmissíveis. E o Ministério da Saúde alerta aí sobre o aumento de contágios por HIV entre os jovens. Um dos motivos é, claro, falta de prevenção. Carnaval é tempo de descontração. Essa energia maravilhosa, isso aqui, alegria, felicidade, amor. A agitação pelo centro de São Paulo já começou, é muita gente reunida aqui para os bloquinhos. Cerca de 15 milhões de pessoas devem aproveitar o carnaval em São Paulo. Mas para manter a saúde em dia, folia e proteção precisam andar de mãos dadas. Preservativos, você anda com eles? Ando, claro, sempre bom. Não sei o que eu vou fazer, acho que não vou fazer nada, mas se acontecer alguma coisa...
ou é camisinha ou é abstinência sexual. É importante sempre se prevenir. Dados do Ministério da Saúde revelam que o contágio pelo vírus HIV entre jovens de 15 a 19 anos na última década saltou de 2,8 casos para 5,8 a cada 100 mil habitantes. Pelo menos 825 mil brasileiros estão infectados pelo HIV. O contágio por sífilis, HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis também vem crescendo no país. O mês todo, depois do carnaval, é um mês de preocupações. São as pessoas que acham que engravidaram, que têm alguma doença e que também querem fazer o teste rápido de AIDS. A gente tem tido muito também problema de boca, porque muitas pessoas beijam muito no carnaval. E um recadinho, no Facebook da Rede TV você já pode acompanhar o programa Histórias do Dia com conteúdo exclusivo da nossa parceria com o Facebook Watch. São vídeos diários com os mais variados temas aí sobre saúde, comportamento, curiosidades e na sexta tem live para a gente ficar ainda mais conectado. Corre lá para conferir, eu espero você. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que muitos brasileiros têm a mania ou a necessidade de fazer compras usando o nome de um amigo ou de um parente. O problema é quando a amizade acaba por causa disso. Você emprestaria o seu nome para alguém fazer compras? Não. Por quê? Não pode confiar, não vai que surge o nome. Mesmo alguém próximo, às vezes essa pessoa pode ter dificuldade, nem sempre a gente vai poder cobrir a dívida dos outros. Negar ajuda a um parente ou amigo em situação financeira complicada nem sempre é fácil. O seu Jair, por exemplo, não conseguiu dizer não e acabou prejudicado. Tive o problema de ficar negativo no banco, né? Ficar negativo com um valor alto no banco e as pessoas, sabendo que eu estava assim, também não tinha condições de me ressarcir esse dinheiro. Apesar do prejuízo, seu Jair, mais uma vez, não conseguiu dizer não ao mesmo parente. Agora acabou. Um levantamento feito em todo o país pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 36% dos consumidores brasileiros fizeram compras utilizando nomes de terceiros no ano passado. O estudo ainda apontou que das pessoas que pediram o nome emprestado para comprar parcelado, 30% se encontravam com um limite estourado no cheque especial ou no cartão de crédito. Outros 22% não tinham nenhum tipo de crédito para uso. 18% estavam com o nome sujo e 16% tiveram o crédito negado. Um dado curioso apontado pela pesquisa revela que o hábito de pedir o nome emprestado é ainda maior entre os mais jovens. Segundo o levantamento, cerca de 50% deles têm essa mania. Todo cuidado é pouco na hora de usar o nome do amigo ou do parente. Mais da metade das pessoas que pediram o nome emprestado e não pagaram a conta perderam ou quase ficaram sem amizade. Ainda estou com a dívida, infelizmente meu nome sujou. Quem empresta o nome se responsabiliza pela dívida feita. Então, se quem pediu o nome emprestado não pagar, quem emprestou vai ter que arcar com aquele prejuízo. Em segundo lugar, porque a pessoa que pediu o nome emprestado provavelmente já está numa situação financeira complicada e provavelmente não vai pagar aquela dívida. Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.